Olá, turma! Estamos aqui começando mais um tutorial. Hoje, nesse tutorial, nós estaremos falando sobre a programação da malha fechada de sistemas não lineares com atraso ou sem atraso. O que vai mudar ali, isso não vai fazer muita diferença, porque vocês vão estar vendo, porque o nosso objetivo aqui é ver como fechar uma malha de controle usando a biblioteca Python Control Systems, né? Então, eu retomo aquele exemplo, né, nesse tutorial, o sistema de tanques acoplados, que já foi tratado no tutorial anterior, aquele que sobre a inclusão do atraso. Então, quem não assistiu o vídeo ainda sobre como fazer a inclusão do atraso, sugiro que assistam ao vídeo tutorial sobre como fazer a inclusão do atraso e, portanto, a gente mantém a mesma dinâmica do sistema, utilizamos a mesma inclusão de padê para estar fazendo uma aproximação do atraso e incluindo esse atraso no sistema não linear, um atraso de transporte. Bom, e o que é que nós vamos fazer? No primeiro tutorial, né, sobre como nós fizemos a programação da malha aberta, em que um sinal de controle passa por uma função de transferência que aproxima o atraso. Então, essa função de GD, ela é uma função que descreve para a gente, aproxima o atraso do sistema real. E, consequentemente, as duas estando em série, então eu passo a ter o meu sistema não linear, o meu conjunto de equações diferenciais com atraso. O que nós vamos fazer agora? O nosso objetivo é implementar essa malha de controle, em que há uma referência, e essa referência a gente então faz a realimentação. Então a gente pega a saída do sistema e realimenta, comparando a saída do sistema com a referência desejada. A diferença entre a saída e a referência é o que a gente chama de erro, né? O erro de segmento ali, de trajetória. Bom, esse erro de trajetória, ele é utilizado, então, para realimentar, né, como entrada de uma função de transferência do controlador, que faz, então, a correção do sinal aplicado ao sistema. Que ele pode tanto gerar um sinal positivo quanto um sinal negativo, de modo que esse sinal proporcione o cancelamento, zere esse erro aí de segmento de trajetória. Bom, primeira coisa, qual é a diferença? Essa malha de controle fechada, ela é a que você aplica em sistemas reais. Então, por isso, ela difere do sistema das malhas de controle que você vê no livro do Dolphin, que você vê no livro do Ogata e no livro do Nise, né? Então, qual é a diferença? Bom, a principal diferença é a inclusão desse somatório antes da entrada da planta. Lembrando que nós estamos considerando aqui como planta a função atraso, já que o atraso faz parte do sistema, em série com as equações diferenciais ali da dinâmica. Então, esses dois blocos formam para a gente o sistema. Então, por que? A pergunta primeiro é por que nós estamos somando, então, esse sinal de controle, o sinal de controle da referência. Lembre-se, quando eu estou trabalhando com função de transferência, eu estou trabalhando no ponto de operação. Então, eu considero que o meu ponto de operação ele é zero, ele é nulo. E a partir do ponto de operação, ou eu saio com um degrau para cima, ou eu saio com um degrau negativo ali, positivo ou negativo, que é o que os livros de análise de sistemas trazem. Essa aplicação, da forma como está nessa malha aqui na figura 3, ela é a aplicação real, em que você tem um sistema, você tem que manter um sinal de controle nesse sistema, de forma que, quando o sistema, o erro for nulo, esse sinal de controle aqui, na melhor das hipóteses, mantém sozinho o sistema no ponto de operação. Caso ocorra, né, tenha um erro ali e tal, e dependendo do controlador que você tiver, o resultado de o C vai ser nulo. Ou o C também, mesmo o sistema estabilizando, ele pode ser diferente de nulo, não ser nulo, né? Dependendo do tipo de controle que você está aplicando, dependendo da função que você coloca aqui.
Bom, então essa é a malha de controle que nós estaremos implementando no Python. Bom, por falar em Python, vamos abrir então o código. Então tá a descrição do código, o código também está sendo disponibilizado. Essa primeira parte é conhecida e foi explicada, então não vou passar por ela detalhe por detalhe aqui nesse vídeo tutorial, importando as bibliotecas, definindo a função não linear do tanque acoplados. Eu crio o objeto aqui, né, na verdade, o objeto que descreve para mim a dinâmica do sistema não linear, que é o que vai estar fazendo a evolução da equação diferencial. Faço a aproximação do atraso usando a função de transferência, então defino a ordem da função de transferência, uso o comando PAD, transformo o resultado de PAD numa função de transferência e, na sequência, crio um objeto naquele sistema de espaço de estados, na representação de espaço de estados. Bom, isso foi feito no primeiro vídeo tutorial, o passo a passo, explicando cada uma dessas funções aqui. O que surge de novo? Surge de novo aqui, então, a função de transferência do controlador. Não me interessa explicar aqui no vídeo como que o controlador foi projetado, qual o controlador que está sendo usado. O que eu quero? Simplesmente eu tenho um controlador que ele foi obtido utilizando alguma técnica, tá certo? Ele passou por um processo de sintonia. A partir do momento que eu conheço o numerador e o denominador desse controlador, eu crio a função de transferência. De novo, se eu estou associando linear com não linear, eu preciso usar a função tf toIO para converter a minha função linear em uma representação de espaço de estado que consiga conversar na simulação com a evolução das equações diferenciais ali não lineares que a gente tem no nosso diagrama de bloco. Lembrando que eu não estou simulando o modelo, eu não estou usando para simular uma função de transferência do sistema, mas sim as equações diferenciais que descrevem aquele sistema. Então, eu crio o objeto controller, em que ele é a representação em espaço de estados da função de transferência do controlador. Bom, já que eu tenho meus três objetos, né, principais, vamos voltar aqui no diagrama, que é o controlador, o atraso e as equações diferenciais do sistema. Então, eu posso dar início à construção das conexões. Então, para fazer as conexões, quem que eu tenho? Eu vou usar o comando interconnected systems, crio esse objeto aqui, que no caso eu chamei de sysd, que é o sistema atrasado de malha fechada, e eu estou colocando o controlador, estou colocando o atraso, estou colocando o tanque. Então eu vou fazer a conexão entre esses três blocos, esses três objetos. Bom, como que está o primeiro de tudo, as conexões. Eu estou conectando a entrada do controlador à saída do tanque, que é o meu sistema de equações diferenciais. Então, basicamente, o que eu estou fazendo nessa primeira conexão, eu estou trazendo essa realimentação. Que o que eu estou fazendo? Sai o Y, que é a saída do sistema, no caso é o sistema de tanque, e está configurado, já isso foi explicado no vídeo anterior, a saída do tanque são os estados. Então, está saindo H1 e H2. Eu estou pegando a saída do sistema que me interessa, que é H1, estou realimentando menos tanque H1 na entrada do controlador, tá? Então, é isso que eu fiz aqui, ó, controller U, que é a entrada do controlador, recebendo a saída com realimentação negativa. Veja que tem um menos na frente da conexão. Então, o sinal que está vindo ali está sendo multiplicado por menos 1. Essa é a primeira conexão. Você deve estar me perguntando, então, Lucas, aonde está, né? Já que isso não é um bloco, onde está a entrada do meu sinal de referência para fazer o somatório? A entrada do sinal de referência, ela é passada pelo implist e pela entrada, por esses dois comandos aqui. E porque eu informo a primeira entrada, que ele vai receber um sinal externo, então eu estou falando que o controller U, ele vai receber a entrada denominada aqui href,
que seria a minha referência para a coluna de água ali que eu quero estar regulando dentro do tanque 1, no caso. Bom, então a operação feita pelo somatório, ela é realizada na entrada do bloco. Por quê? O controller U recebe a referência positiva, e recebe o tanque negativo. Então, ele acaba fazendo na entrada do bloco a operação representada pelo somador. Tá? Então, o somador aqui está sendo realizado na entrada do bloco aqui, quando a gente utiliza essa primeira linha de comando, conectando a entrada na realimentação negativa da saída do sistema. E quando eu defino que as minhas listas de entradas, né? Então, a primeira lista de entrada que eu tenho aqui é a entrada do controlador, que irá receber para mim o HREF, ou a referência aí, eu coloquei HREF, porque é a altura da coluna de líquido. Bom, na sequência, então, quem que eu tenho que ligar? Eu vou ter que ligar a saída agora do controlador na entrada desse bloco meu aqui, que é o bloco de atraso. Então, é justo isso que nós estamos fazendo. Então, eu estou ligando a entrada do atraso, que é o atraso U, a saída do controlador, que é o controller.y. Novamente, se observar aqui, o atraso, o bloco atraso, ele recebe um sinal externo, que é o meu sinal de entrada ali, né, do sistema, para manter o sistema operando no ponto de operação desejado. Então, eu uso aquela mesma tática. Defino como entrada externa a entrada do bloco atraso, então o atraso U, e o atraso U está recebendo o vetor U0, que eu vou estar programando isso do lado de fora. Mas ele tem aquela porta aberta. Então, novamente, o somatório, tá? Esse somatório aqui, ele é realizado na entrada do bloco. Por quê? Eu não inverti nenhum sinal. A saída do controlador não tem um sinal de menos, então ela está indo positiva, entrando em atraso U, e a entrada externa U0 também está entrando de forma positiva na entrada desse bloco atraso. Então, a soma ocorre aqui. Eu não preciso de me preocupar com aquele somatório em si, em criar um bloco ou uma função para o somatório. Bom, por fim, é o que a gente já tinha visto. A entrada do meu sistema de tanque, que é onde está implementada as equações diferenciais do sistema, recebe a saída do bloco atraso. Não tem nenhum objeto, né, externo conectado sobre esse ramo de ligação aqui, que seria o sinal de controle atrasado. Ele não recebe nada externo, então é só a conexão entre os dois. Bom, quem são as minhas saídas? Quem que eu quero? Eu quero pegar a altura do tanque, que são meus dois estados, H1 e H2. Então, isso é de interesse para eu estar monitorando o processo, H1 e H2. Então, por isso eu estou listando tanque.H1 e tanque.H2. E estou listando também o sinal de controle que entra no meu sistema, que é aquele sinal que está entrando na entrada do bloco de equações diferenciais, que foi denominado aqui de tanque. Então, tanque U. Quem que vai ser para mim esses sinais? As saídas, então, dessa malha é H1, H2 e o sinal de controle já corrigido, compensado pelo controlador, tá? Que, no caso, só para ficar claro, a gente sabe que U ele é igual ao U0 mais o C aqui, que é o U que está vindo do controlador. Então, seria isso daqui, basicamente, que a gente está pegando e está medindo ali para poder plotar. Bom, feito isso, procedimento também normal. Defino o tempo de operação, crio o vetor de tempo, gero o meu vetor para o sinal de referência no ponto de operação que eu quero e definir aqui então as referências, tanto para o estado 1 quanto a referência para o estado 2, tá? Lembrando que isso aqui só serve para mim, a referência 2 ela não é utilizada na minha malha de controle. Eu só utilizo a minha referência aqui, que seria 36 centímetros. A referência 2 é um vetor que está sendo criado
somente para aparecer no plot, no gráfico. Ele não está entrando na malha de controle. Condição inicial. A condição inicial, sim, eu tenho que ter condição inicial tanto para o tanque 1 quanto para o tanque 2. Então, aqui está o cálculo da condição inicial. Eu defini que agora meu tanque não está vazio, ele está partindo ali de uma coluna de água de 30 centímetros e eu estou levando o sistema para 36 centímetros. Bom, feito isso, o que nós temos que proceder? Proceder novamente a simulação utilizando o comando input output response. Passo o objeto aqui da malha fechada, o vetor de tempo. Entrada agora do sistema, eu tenho que passar a referência, que está no meu diagrama de blocos, e o sinal de controle, o sinal de entrada ali para o ponto de operação. Faço isso na forma vetorial. Por isso que os dois vetores estão escritos entre colchetes. E o meu vetor de condição inicial. Bom, condição inicial, vamos lá. 5 zeros aqui são para setar a condição inicial da função delay. Porque a minha função delay ela é uma função de transferência, tá certo? De ordem 5. Então, para cada S que eu tenho ali, para cada grau, para cada ordem da minha função de transferência, eu preciso setar uma condição inicial. Como função de transferência, você considera que você está no ponto de operação? O ponto de operação, então, para a função de transferência é quanto? 0, é nulo. Bom, e preciso de olhar também o controlador. Quantos polos eu tenho aqui? Quantos S's, né? Qual é a ordem do meu denominador? O meu denominador ele é de ordem 1. Então, por isso, eu tenho que incluir também, nesse caso, mais um zero por conta da ordem da função de transferência do controlador. Então, os 5 primeiros zeros para condição inicial para a função de aproximação do atraso. O sexto zero que eu tenho aqui nesse vetor de condição inicial, ele é o zero para a função de transferência do controlador, porque ele é de ordem 1, o denominador, né? E a condição inicial do sistema que foi calculada anteriormente. No caso, H1, 0 e H2, que aqui sim é o nível de água que a gente tem. Feito isso, só simular. Aqui está a rotina de plot. Ao simular esse sistema, o que nós temos? Obtemos essa resposta aqui. O sistema saiu de 30 centímetros, tem um atraso, porque o sinal de controle não chegou. E o que acontece? O sistema estabiliza ali com faixa de 250 segundos. Tá? Lembrando que esse sistema aqui gastava quase 3.000 segundos para ele poder entrar em equilíbrio. Bom, já que a gente não vai gastar ali 3.000 segundos, eu consegui reduzir isso daí para 250 segundos, o tempo de acomodação do sistema. O que a gente observa? Na fase inicial, eu tenho um erro de trajetória aqui, porque eu estou em 30. E o sistema está pedindo para ficar em 36. Então, eu tenho inicialmente um erro de tracking, né? Que eu tenho que olhar só H1, que é a minha saída do sistema H1. Eu tenho um erro inicial de tracking de 6 centímetros. Nesse momento, o controlador, então, atua de forma a aumentar o sinal de controle, ok? Ele aumenta o sinal de controle e à medida que o sistema vai aproximando da referência, o sinal de controle ele é reduzido. Até que momento? Até o momento em que ele se estabiliza e o meu sistema também se estabiliza em torno do ponto de operação. Ok? Então, é basicamente isso que vocês vão ter que fazer para conseguir simular qualquer malha de controle usando equações diferenciais, malha fechada de controle, né? Usando as equações diferenciais do sistema. Novamente, caso vocês tenham alguma dúvida, separem as dúvidas para a gente conversar aí durante a aula presencial, nosso encontro síncrono. No mais, eu desejo a todos aí um bom trabalho e um bom desenvolvimento dos guias de prática. Abraço a todos aí. Valeu, turma!